Senhor, ela traz riquezas de detalhes, ou detalhes ricos a respeito dos últimos dias. E Paulo foi um desses mensageiros, como o apóstolo Pedro também, a respeito do fim, trazendo com detalhe. E nós temos aí João concluindo todas essas revelações com a revelação maior, que é o livro de Apocalipse. Então nós temos os últimos dias, as profecias estão se cumprindo. Elas já estão se cumprindo. E é esse tema que nós vamos abordar nesta manhã, para a gente poder ter noção dentro de toda essa história eclesiástica, como estamos sintonizados como igreja do Senhor, como igreja do Senhor dos últimos dias. Nós temos aí visto um avivamento, né? Um movimento de oração. Eu ainda não vejo como um avivamento, mas sim um movimento de oração que caminha para um avivamento, que é lá na igreja, que é nessa universidade cristã, uma universidade cristã, a universidade também LI, que é a universidade da Igreja de Deus nos Estados Unidos, também já está com esse movimento igual deles, que eles foram para lá e já levaram. Então a Igreja de Deus já está envolvida nos Estados Unidos com esse movimento de oração. Mas ainda não é um avivamento. Por quê? Porque avivamento traz resultado de mudança de vida. A gente vai saber se é um avivamento quando houver mudança de vidas. Agora nós estamos no momento da oração, da busca, da entrega, do arrependimento. Agora nós queremos ver e se posicionar como pessoas salvas e libertas. Não é isso? Por enquanto, eles estavam caminhando e nós vimos várias bandeiras da LGBT, eles carregando, coisa. Então, ainda está no momento da oração, para que o Senhor liberte essas pessoas. Nós estamos lá, estão orando, estão juntos. E Deus, que é o Senhor da obra, sabe como vai fazer esse trabalho? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Estão compreendendo? Vocês estão entendendo melhor? Por quê, irmãos? Avivamento não só é oração. Avivamento é oração, palavra e vigilância. Isso é avivamento. Eu oro, vivo a palavra e vigio para que não caia. Porque senão é muito bom, não vamos lá orar, vamos lá cantar. Está tendo mensagem? Tá. Mas o avivamento precisa ser parecido com aquele que teve aonde, meu Deus? Se eu não me engano, no Antigo Testamento, e nós falamos isso durante a escola dominical. E também nos estudos da terça-feira. Onde foi esse? Na Bíblia tem uma pessoa chamada Esdras. Esdras, vamos falar. E esse homem, através desse homem, uma convocação do quê? Da instrução da palavra. Houve o quê? Oração, houve a instrução, houve arrependimento e houve o abandono do pecado. Aí Deus trouxe um grande avivamento. É essa a preocupação de Abacuque, quando ele diz que aviva, Senhor, a tua obra no meio dos tempos. Ok? Entendemos? Glória a Deus. Então vamos lá. E é esse momento que nós estamos vivendo. Glória a Deus, que nós também possamos entrar pelo caminho da oração. E assim temos o desejo de voltarmos para a palavra. Abra sua Bíblia em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20. Vamos ler o que está escrito. Alguém muito animado, leia para nós. 19 e 21. 19 a 20. 19 a 20. Temos assim, tanto mais confirmado a palavra profética, que fazeis bem na pequena, como a um candeeiro que no lugar tem tudo, até que o dia farei e a estrada da alma nasce e consagração. Sabendo isso, que nenhuma profecia da Escritura promete para a
Olha só, Pedro está instruindo o povo a respeito da superioridade da palavra de Deus. Então ele vem dizendo o quê? Da profecia. Qual é essa profecia que está sendo feita? A palavra profética. Então ele diz o quê? Ele diz, olha, assim temos ainda que segura a palavra profética. Por quê? Porque ela vem de Deus. Se nós lermos o 21, nós vamos dizer assim, homens falaram da parte de Deus no ouvido, por quê? Pelo Espírito Santo. Então alguém que conhece o teu futuro. Alguém que sabe o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco, né? Nós temos noção, nós vamos terminar o culto, vamos para nossos lares, vamos almoçar, e assim nós vamos levando a nossa rotina. Mas a palavra do Senhor nos diz que homens falaram da parte de Deus movido pelo Espírito Santo, o quê? Coisas que estão adiante, que estão lá no nosso amanhã. E essa palavra profética. Nós sabemos que hoje tem muitos movimentos proféticos, né? De culto profético. Eu participo de alguns, sempre estão me chamando para pregar, ministrar nesses cultos, que começa, né? Oração profética, ano profético. Não sei se vocês já viram isso, né? Eu já participei de 3. Então, vai o quê? Lá levando você para falar da palavra de Deus e levar em cima da palavra aquilo que o Senhor tem como previsão para a sua igreja. Então nós temos aí, qual a definição geral de profecia? A gente sempre gosta de conceitos. Por que conceito? Porque conceito nos facilita o entendimento daquele assunto que nós estamos estudando. Então, uma definição profecia é a história antecipada por uma revelação divina. Nós estamos falando do quê? Dos assuntos referentes ao reino de Deus. Então, é o conhecimento antecipado. Aquilo que vai acontecer, que o Senhor já sabe e assim determinado, está escrito, está revelado. Ok? Podemos afirmar que a profecia é a única fonte de conhecimento sobre o futuro. Adivinações, determinados pontos que tem por aí que a gente vê, são proibidos por Deus. Por quê? Porque não tem respaldo nele. Não se assegura e não se afirma nele. Porque somente ele conhece o futuro. Somente ele sabe o que vai acontecer. O nosso adversário pode até usar os cálculos futurísticos e lutar para que aquilo aconteça. Nós podemos ver aquilo que aconteceu com o rei Saul. Não é isso? A feiticeira diz que vê Samuel e Saul, ela faz uma revelação para o rei Saul a respeito da palavra que Samuel trouxe. E a palavra o quê? Se cumpre. O Senhor é poderoso para usar a mula? É poderoso também para que ele faça isso, está na Bíblia. Quem é o Espírito? Eu preciso de um espírito da mentira para desenganar aquele rei que está lá metido lá. Aí a palavra do Senhor diz que 3 espíritos se levantavam diante de Deus. Deus disse, então vai. É assustador, mas é verdade. Então, o que acontece? Acontece que o Senhor não permite, não é de Deus, por isso que ele proíbe. Então, só quem tem conhecimento seguro do futuro é o nosso Deus. Então, as profecias, elas estão divididas em 4 pontos que nós estudamos. Primeiro, são as profecias chamadas históricas. Aquelas que vêm relatando as histórias, a história de um povo, a história do Messias, do nascimento, e assim tem. Depois, as profecias condicionais. E temos as profecias duplas, vários cumprimentos, são profecias que foram faladas atrás, serviu para aquele momento e apontava também para o futuro. E temos as preditivas que estão lá, que são as chamadas profecias apocalípticas, ou revelação do futuro, do fim. Então vamos lá, história, Isaías 7,14, abra sua Bíblia aí. Alguém abre Jeremias 31,15.
7, 14. Pode ler? Pode. Quem for achando pode ler. 7, 14, Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome, Emanuel. Então ela é histórica porque ela vem revelando o quê? Vem trazendo uma história a respeito da salvação. Esse é o plano salvífico de Deus para a humanidade. E ele revelou isso quem? Ali atrás, a Isaías. E Isaías diz que esse filho se chamará Emanuel. Que significa Deus conosco. Que filho? O filho que vai nascer. A pastora, lá em Mateus, diz que o nome, Lucas diz que o nome será Jesus. Jesus é o nome do Filho de Deus como humano. Emanuel é o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? E Cristo é o Messias, por causa da missão. Deu para entender? Tranquilo? Amém, glória a Deus. Vamos lá, quem abriu aí Jeremias? O Senhor diz: ouve-se o som em Ramá, o som de choro clamar, em Raquel chorando por seus filhos. Ela não quer ser consolada, pois todos são mortos. Então nós temos aí uma profecia histórica que vai acontecer lá, né, no decorrer da caminhada de Israel, onde seus filhos serão mortos. Vai acontecer, caminho aí, ó. Aí o Senhor traz a profecia e coloca: isso aqui está definido. Vai acontecendo, porque quando. Ai, pastor, dá até medo quando fala assim que a coisa está determinada por Deus. Quando a palavra vem determinada, é porque Deus não vai mudar. Ele sabe antecipadamente o que vai acontecer e não vai mudar a história, o curso. Assim está determinado. 3 áreas. Não é que diz a palavra do Senhor? Está determinado, acabou. Vai acontecer. Eu conheço, sei, tenho poder suficiente para mudar, mas não vou mudar. Vou deixar acontecer. Condicionais. Quais são as profecias condicionais? Jeremias também já abre a sua Bíblia, 2 Crônica. Vamos lendo aí. Ordem 16. Se diligentemente aprenderem os caminhos do meu povo, jurando pelo meu nome, tão certo como vive o Senhor, como ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então serão edificados no meio do meu povo. Mas, se não quiserem ouvir, arrancarei tal nação, arrancarei e a farei perecer, diz o Senhor. Então aqui há uma condição, né? Se você fizer isso, você ganha isso. Se você não fizer, você também tem outra coisa que você vai ganhar. Então há um condicionamento. É que nem as bênçãos lá em Deuteronômio, né? Se você fizer isso, eu te dou isso. Se você fizer dessa forma, você vai trilhar o caminho da bênção. Mas se você não fizer, você vai trilhar o caminho da maldição. Pronto, é uma condicional. Ok? A palavra do Senhor é: aquele que se aproxima de mim será santo. Se você não se aproximar, tão santo você não vai. Você vê, condições, condicional. Então a palavra do Senhor é cheia de profecias condicionais. Se você quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. É uma condição para você o quê? Me seguir. Ok? Dupla ou vários cumprimentos. Joel 2,28. Isso é bem conhecido, né? Dupla ou vários cumprimentos. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Amém, glória a Deus.
Olha só, o Senhor diz que faria isso. E isso aconteceu. Em vários momentos o quê? Da própria igreja, da caminhada da igreja. Nós vemos ela se cumprindo assim, de uma maior intensidade, no dia do Pentecoste, não é isso? Quando a descida do Espírito Santo. Mas isso não acabou ali, vai continuando. Nós vemos que Paulo, quando estava numa determinada cidade, que ele ficou na casa de Filipe. O que aconteceu com ele? Lá tinha duas filhas que profetizavam, porque o Espírito do Senhor estava sobre elas. Porque naquela época a mulher não podia profetizar. Mas aqui já estava se cumprindo. Então o Senhor diz o quê? Filhos e filhas. Ele diz, olha, meu irmão, a partir de agora vai ser homem e mulher, viu? Tudo na minha presença. A mesma dose, a mesma porção de um será a mesma porção sobre o outro. A diferença é só me buscar. Eu darei. Vocês estão entendendo? Então é duplo sentido, vários sentidos. Cumpriu-se, está se cumprindo na caminhada da igreja, vai se cumprindo. Por exemplo, a igreja fria, gelada, o avivamento do final do século XIX, início do século XX. O que foi que aconteceu? Foi derramamento também, do mesmo jeito. Hoje, lá os meninos estão orando, o Senhor está batizando com o Espírito Santo, tá? Porque se cumprindo também, está derramando do Espírito, está entendendo? Vamos lá, Joel. Joel não, 1 João. 1 João 2,18. Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Sim, já estão se levantando que os anticristos. Antigamente já tinha, já falava. Durante aqui já tinha. E depois terá, e virá quem? O último. O que vai dominar. Então ela é o quê? Duplo ou vários cumprimentos. Ela vai se cumprindo na proporção da caminhada da igreja. Ok? Ou da história da salvação. Porque a palavra do Senhor, ela gira em torno do que? Da salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso que é contado. Se não fosse por causa da salvação, não havia necessidade de ter uma história escrita. Ela começa em Gênesis 1, mostrando que o poder do Criador. Mas quando a gente vai lá para o capítulo 3, que a gente vê, o Senhor já começa a falar do quê? Do plano da salvação. Então, toda a pré-história, tudo que foi pré-escrito, tudo que foi do capítulo 1 e 2 de Gênesis, porque a partir de agora começa no plano de salvação. De ti nascerá um que não hará e desatará-se. Aí começa a história da salvação. Então, tudo gira em torno disso. Estão entendendo? Primeiro, duplo sentido. Primitiva, Mateus 24, 29. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Então, 24, 29, né? Porque a todo Logo em seguida, após naqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão no firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Está determinado, preditivo. Está escrito. Assim será. Vai acontecer desta forma. Aonde? Em seguida aqui, a tribulação. Vai acontecer o que? O sol escurecerá. Tudo que nós vemos aí, o sol escurecendo, as estrelas caindo, algum movimento assim no céu, são sinais. São sinais. Aqui há o quê? Há o predito. Ok? Vai ser desse jeito. Tá certo? Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os filhos de nosso passado. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Está determinado. Vai ser assim. Todo mundo verá. Não vai mudar. Isso vai acontecer o que acontecer. Vai se cumprir. É que nem a volta de Cristo, o
o arrebatamento da igreja. Agora nós que cremos no arrebatamento antes da tribulação. Vai acontecer. É predito. É que nem o que está escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo. Está predito. O quê? No tempo dos fins, nos tempos difíceis, os homens serão amantes de si mesmo, tal. Tudo isso caminhando. Mas a pastora sempre teve essas pessoas lá no início. Sim, mas num grau que é crescente e agravante. Numa intensidade nunca vista o quê? Antes. Aí diz que os homens não vão querer ouvir essa doutrina, porque terão comichão nos seus olhos, nos seus ouvidos. E aí eu quero ouvir a verdade de Deus, porque a verdade de Deus confronta. E você não vai querer mudar, porque você está na sua zona de conforto. É muito simples, eu estou na minha zona de conforto, para que mudar? Se eu tenho um Deus que, se orar, Ele vai me ouvir, vai me responder, para quê? Né? Então, a predição está escrito, vai acontecer. A Nova Jerusalém vai descer do céu? Vai. Mas como isso vai acontecer no céu? Ele diz que vai. Então eu creio que vai. Ah, vai ter um juízo final. Não vai ter juízo final nada, pastor. Esse credo não existe. Ele diz que vai. Vai acontecer. Acredito. Ok? Amém? Amém. A Bíblia diz que nós estamos vivendo os tempos finais. Tá? Acredito? Eu tenho medo. Tá? Eu tenho medo. Nós temos que nos preparar para a questão das últimas coisas. Por quê? Nós vivemos um mundo que ele vai ficando cada vez mais materialista. O homem é o centro e, paralelo a isso, o mundo cai no misticismo desorganizado. O místico que não é de Deus. Ok? Por exemplo, o místico que não é de Deus é aceito pela população de um modo geral. Agora, o místico que é de Deus, por exemplo, essa questão, nós somos o quê? O corpo vivo de Cristo. Isso é místico, a presença daquele que é poderoso, sobrenatural, com aquilo que é natural, né? Aí sim, isso daí é ridículo, isso daí não pode. Isso é intolerante. Intolerante, isso mesmo. Aí não dá de jeito nenhum. Certo? É o que está, é o que nós estamos. Agora, nós, como igreja do Senhor, como nós devemos viver nesse período? E a palavra do Senhor tem para nós resposta, tem um direcionamento, tem o quê? A luz para nos iluminar nessas trevas, nessa escuridão. Ok? Vamos lá adiante. Profecias que já se cumpriram. Primeiro, a vida de Jesus Cristo, ela foi profetizada por Isaías aproximadamente o quê? 760 a 680 anos antes de Cristo. Aquilo que nós lemos. E a Virgem conceberá e dará à luz ao filho, o seu nome será Emanuel. O seu nome, aí depois ele vai lá no capítulo 9, ele diz, né? Também vai dizendo que sobre a criança que virá. O seu nome será Homem de dores. Homem de dores. Aqui está no 53, 12, né? Que fala que o Senhor seria homem de dores. Então, de sofrimento. Está escrito. Então já se cumpriu. Não vai nascer outro Messias. O que nascer, o que surgir em nome de Cristo é o anticristo. Aquele que é contra. Ok? Aí tudo bem. Ponto 2. A ressurreição de Cristo pelo seu próprio poder. Lá em João capítulo 10, 17 e 18. Leia e abra aí. Demonstrou a veracidade das Escrituras. Essa profecia já se cumpriu. João 10, 17 e 18. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para a dar, e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, olha só, que coisa maravilhosa, né? Jesus ressurge, a profecia se cumpre.
Estava lá já. Quando nós lemos Isaías, quando nós lemos Jeremias, principalmente Isaías capítulo 9, já fala do quê? De um reino que não terá fim. Reino de quê? Desse que seria morto, mas que ressurgiria, ressuscitaria. Jesus. Então, são coisas que ainda todo mundo vai negar. Se tiver uma pessoa crendo, Jesus Cristo voltaria só para essa pessoa. Porque há de ver que a pessoa creu e que vai o quê? As profecias futuras, que é lá o Apocalipse. Então vamos lá, ponto 3. Já está abrindo sua Bíblia, Isaías 60. A profecia sobre a restauração do Estado moderno de Israel, que foi cumprida quando? Dia 15 de maio de 1948, no fim da Segunda Guerra Mundial. Tendo sido feita por quem? Por Ezequiel, Isaías e Jeremias, centenas de anos antes de quem? De Cristo. Abra aí, Isaías. Certamente as filhas me aguardarão, e primeiro sacrificados para trazer seus filhos de longe. Assopraram o seu olho por eles na santificação do nome do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, quanto foi o futuro. E os filhos dos estrangeiros edificarão os seus muros, e os seus peixes servirão, porque no furor te feri, mas a minha identidade e misericórdia. Olha só, o Senhor dizendo que o Estado seria o quê? Restaurado. Ah, mas isso não vai, a glória da Nova Jerusalém vai ser restaurado. E foi. E Jesus diz assim, olha, vocês conhecem as estações pelo tempo, não é isso? Ele disse, você sabe que quando a figueira floresce, algo está para acontecer. Uma estação do ano está para acontecer. Qual é? O verão. E a gente sabe que essa linguagem simbólica de Cristo está apontando para quem? Para Israel. É a figueira. Então a figueira já floresceu. O verão se aproxima. E o verão aí na linguagem de Cristo é o arrebatamento da igreja, tirada da igreja. Amém? Amém. Ok? Então ali o Senhor o quê? Profecias que já se cumpriram. Estão o quê? Cumpridas. Ditas. Amém? Ponto 3. As profecias que estão se cumprindo. Ponto 3. Vamos lá. Mateus 24, 4. 24, 24. Você já abre para ler. Falsos cristos e falsos mestres. Essa profecia ainda está em andamento, se cumprindo a proporção que a igreja caminha. Pode ler. 24, 24. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Olha só. Porque surgirão falsos cristos, falsos o quê? Profetas. Vão surgir. E esses falsos profetas, irmão, não é profecias pessoais que a gente escuta e uma profecia envolvida na emoção, carnal, né, na habilidade do homem, não é? Ele está falando de profecias referentes à questão da salvação. Olha, vamos surgir novos o quê? Falsos mestres que vão ensinar coisas que não estão na palavra, que não são ditas por mim, que não são o quê? Embasadas no Espírito Santo de Deus. Pessoas que vão aí surgindo e mudando e torcendo a palavra. E diz que, se possível, os próprios eleitos seriam o quê? Enganados. Vigiando o tempo todo. Então aí, os falsos cristos, falsos mestres, nós estamos nessa caminhada. Ponto 2. Grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares. Lá, Lucas 21, 21. Lucas 21, 21.
Ó, 21:11. Eu estou com 21. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e pandemias, acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Está vendo? Então são coisas que estão se cumprindo. Ele não fala apenas de terremotos, ele fala de terremotos grandes em seguidas. Vários. Próximos. Apesar de um terremoto grande, no século IV, no século I, no século antes de Cristo, final do século, no último século antes de Cristo, deu um grande terremoto, aí depois não teve um grande Lisboa, aí teve lá não sei aonde, aí você vai ver, hoje, teve um grande terremoto no lugar, um tsunami que arrastou, não demorou muito, deu outro lá no outro canto, passou, não chega a 10 anos de distância entre um e outro, registro está aparecendo, e assim vai. E a palavra do Senhor diz que são profecias que estão se cumprindo. Elas não vão se cumprir, elas não estão para o futuro, elas estão agora. Agora, a caminhada de quem? Da igreja. Terceiro, sinais do sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações de perplexidade por causa do caminho do mar e das ondas. Lá Lucas 21:25. Vai ler o 25. Haverá sinais no sol, e na lua, nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Naquela época, ninguém sabia que existiam as placas tectônicas, né? Nem conhecia. A ciência evoluiu e chegou a esse ponto de termos esse conhecimento e sabermos que essa é uma verdade. Elas se movem, né? Dentro, segundo as explicações científicas, que elas se movem e esse mover dele produz o quê? Um abalo, não é isso? Um mover das placas. E nós vamos ver que Deus criou toda essa estrutura do universo em harmonia, em perfeição, e o pecado fez com que isso ficasse em desarmonia. Desarmonia. Isso já está no quê? Olha, se tu fizeres isso, Adão, vai acontecer isso. E dentro desses juros que eu estou te falando, vai ter outros juros. Né? Você vai pagar mais caro. Para uma geração que tu nem vai estar presente. Para os teus filhos no futuro, que tu nem vai estar aqui, mas na terra. Vai acontecer isso com isso. Esse é Adão lá, né, recebendo a informação. Espelho futuro. E nós vemos aí, descobriram que na terra, a terra, antes dizia que ela era mole no Deus, né? Ela mole. Agora, aí depois descobriram que era vazia. Depois descobriram que tem muita água. Não é assim? Vão descobrindo as coisas. Vamos saber. E esses elementos estão em desarmonia. Em qualquer momento pode estourar. Por quê? Porque estão em desarmonia. O vento, as tempestades, que vem de repente, assopra tudo, acaba tudo. De onde vem o vento? Como é que surge? Então a palavra do Senhor vai dizendo, sinais do sol, já descobriram, né, que o sol está aí para explodir de novo. Eita, meu Deus do céu, misericórdia. Né? Os sinais lá, tem uma foto assim, bem perto do sol, dá até medo da gente olhar para o sol, né, aquela coisa assim. Fica vendo, meu Deus do céu. É por isso que eles, os cientistas, eles dizem que o mundo caminha para o fim. Um dia vai acabar tudo. Pelas informações que eles vão adquirindo, que eles vão vendo, que eles vão olhando tudo, né? E vão verificando. Então aí, sinais na lua, nas estrelas, e assim vai, sobre a terra. Ponto 4. Tempos difíceis. Diz que nos últimos tempos tem a profecia do apóstolo Paulo para Timóteo. Tempos difíceis. Leia aí para nós. Sabe, porém, isso.
Virão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Olha só. Então ele diz assim, ó, os males e as corrupção dos últimos dias, Timóteo, vai ser dessa forma. O homem vai chegar a um nível de corrupção tão grande, que aí ele descreve. Vai acontecer isso. E nós estamos vivendo esse tempo? Não. Por isso que Deus, na sua grande bondade e misericórdia, está fazendo com que algo aconteça ali nos Estados Unidos, porque a desordem, a imoralidade, essa estrutura do que é as características, na verdade, do homem dos últimos tempos, já estão lá, muito fortes. Mas a palavra do Senhor nos diz que a igreja, o Espírito Santo de Deus na igreja, retém quem? É o que retém o inimigo, que retém o domínio todo, a mente de todos voltada dessa forma. Quem? O Espírito do Senhor e nós. Por isso que nós somos luz e sal. Ok? Amém? Amém. Não estamos suportando as sãs doutrinas. 4:3 de 2 Timóteo. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Vê? Olha só, eles não vão suportar a sã doutrina, aquilo que nós falamos, os homens. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão recusar essa verdade de Deus, mas em contrapartida, eles vão dar ouvidos ao quê? As inverdades, as fábulas, e para elas vão se entregar ao engano. Profecia que está se cumprindo. A palavra do Senhor diz que o Senhor olhando, né, explicando para os seus discípulos, falou, a coisa vai ficar feia. Estou vendo o futuro aí, a coisa está perigosa. Aí ele diz assim, quando eu voltar, onde eu vou encontrar em café? O que eu estou vendo aqui, a coisa está o quê? Aqui, ó. Não suportarão essa cultura. E isso, irmãos, dentro da igreja do Senhor, no corpo de Cristo. Ai, pastor, eu vou ser muito pessimista. Quem prega, não sei se você já ouviu isso, mas eu escuto de vez em quando isso. Você é muito pessimista, pastor, porque você só coloca coisas assim para nos assustar, né? Tem uma palavra assim, a palavra profética, né? Foi lá a palavra profética, aí eu fui falar a profecia do Senhor, todo mundo sempre ficou arrepiado. Bom, que palavra profética? Diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor fala isso, ok? Prosperidade. Aí ele fala o quê? Piedade, fonte de lucro. Está falando de quem? Dentro do povo da casa do Senhor. Também. Isso nós vamos ver no mundo e se torna comum no mundo. Mas no meio do povo de Deus, isso não devia acontecer, irmãos. Vamos lá. 1 Timóteo 6,5. 1 Timóteo 6,5. Disputa de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. Isso mesmo. Olha só, fonte de lucro, que é a piedade. Vamos ter cara de piedade. O que é cara de piedade? Cara de caridade, cara de amor. Né? O amor.
Só que de amor não tem nada. E isso, irmão, dentro da igreja do Senhor. Isso na casa do Senhor. Aí vai fazer o quê? Da prosperidade, essa fonte de lucro. Vamos ajudar, vamos fazer isso, vamos fazer, eu chamo o reino do Senhor, tá? E vem essas coisas aí que nós ficamos assustados. Alguém quer falar alguma coisa? Pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, suportando a piedade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Ora, o Senhor me chamou para quê? Você lembra que eu contava no meu carrinho? No meu carrinho? Você lembra que eu contava? Ele dizia para mim, pastora, você é filha de Deus, você é princesa do Senhor, você é filha do rei. Filha do rei não vai andar com esses carrinhos velhos, não. Você lembra dessas histórias que eu contava para vocês? Pensa aqui, ó. Fazer da obra um mercado. E ainda gera alguma coisa, né, pastor? Que é assim, mas é grande ganho. A piedade. E o que ela gera? Contentamento. Tanto no que ganha, como nos que também são assistidos pelo estar contente com a grana. Exatamente. Ou seja, uma via de comum. Ainda tem mais, irmão. E tem pessoas que dizem assim, não, para mim, não. O Senhor me chamou para a obra, eu estou na frente, meus filhos têm o direito de usufruir do bom e do melhor. Que obra? Piedade, fonte de lucro. Prosperidade. A prosperidade, o Senhor não é contra, Ele nos abençoa. A palavra do Senhor diz que o pouco com Ele muito se faz. O Senhor traz bênçãos sobre aquilo que nós temos e apresentamos a Ele. Deus Pai, Deus abençoa, Deus abre portas. Mas isso eu não posso usar aqui. A palavra do Senhor diz que todo trabalhador é digno do seu salário. Salário. Salário é um direito como se fosse uma diária, na época, né? Lá atrás, como se fosse a diária. Salário. É digno da vida do trabalho. E as coisas vão se complicando e cada vez pior. E as igrejas pequenas, elas vão sendo o quê? Massacradas por essa visão de um conceito de prosperidade que não é bíblico. Que não é bíblico. Porque a palavra do Senhor fala de prosperidade, fala, nós vamos ser abençoados, vamos crescer. O que ele diz? Que onde há paz, há prosperidade. Se o país está em guerra, não há prosperidade naquele país de guerra. Mas se há paz, o certo é o homem produzir, o homem ganhar, o homem se ter prosperidade. Ok? Multiplicação da iniquidade, o amor esfriando. Mateus 24, 12. E você multiplicar a iniquidade, vamos nos esfriar. Difícil, né? O amor vai esfriando. Ou não? Não, a coisa é complicada mesmo. Vai esfriando. Eu confesso o pecado. E peço que o Senhor me perdoe toda vez que eu vou orar, dizendo, Senhor, me perdoa, mas o meu coração está fechado, não tem nada as coisas. A pessoa vem, pede ajuda, aí você olha, ajuda a pessoa aqui. Aí você às vezes está com o seu contado, né? Seu dinheirinho contado, aí você vai e ajuda aquela pessoa. Aí de repente você vê aquela pessoa com uma lata de cerveja na mão, comprando cigarro. Eu não compro isso. Ou para comprar isso, eu tenho que comprar uma coisa gostosa para eu comer. Então, que negócio é esse? Aí você fica, não, vou comprar o alimento. Aí você compra o alimento, o cara sai daqui, vende ali para comprar drogas. Aí você sai na rua, desconfiando de tudo, de todos.
Porque a iniquidade é grande, você não sabe que aquela pessoa que se aproxima de você é uma pessoa bem intencionada ou mal intencionada, e você já fica, né, assustado, já foge, tá vendo? Fica bem difícil para evangelizar, irmãos. Porque a iniquidade vai aumentando. Ok? E o amor, em consequência disso, ele vai esfriando, filéu, né? O amor fraternal, o amor de dar. Não é o amor da família, não é o amor de Cristo, não é essas coisas assim, né? O amor ao próximo. A coisa vai fechando. Multiplicação e a ciência se multiplicando também. Daniel 12:4. Porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Olha só. Muitos correrão de uma parte para outra, né? Hoje em dia as pessoas correm mesmo, o tempo todo correndo, e para isso nós temos meios de comunicação, nós temos meios de transporte que facilitam ou tornam essa palavra verdadeira. Aí isso corre de um lado para o outro. Hoje, a irmã está aqui, o seu esposo está em Barreiras. Foi lá na sábado, daqui com o tempo está voltando, rapidão, vai lá e volta a trabalhar, volta, não é assim? Às vezes vai lá em Goiânia 1 hora, 2 horas e meia, rapidão vai e volta. Se não tivesse o meio de transporte que nós temos, nossos irmãos estavam na Bahia, lá para 20 de carro, ser uma estrada, ou de carroça, não vai mais muito bem. Então, vai se cumprindo. E a outra parte que é a ciência, o quê? O saber, o conhecimento se multiplicaria. Então, essa é a verdade, nós estamos vivendo isso. Não estamos? Coisa boa, né? Maravilha. Aí, nossa irmãzinha já saiu desse ritual, e dali já está com o seu nenenzinho em casa, Laura, eu estou em casa, ela amamentando, tentando amamentar o neném, porque hoje já tem um leitinho que faz prova das fórmulas, um negócio que vai, e daqui a pouco o neném está falando, está tudo bom. Naquela época atrás, as mulheres dormiam com pré-eclâmpsia, né? Ninguém sabe o que é. Fosse Fernanda, o neném morreria dentro dela, porque ia esperar os 9 meses para nascer. O médico disse, mais uns 3 dias a criança dentro da sua barriga vai morrer. Não tem mais alimento, nutrição. Aí, graças à ciência, se olhou lá, se viu, descobriu, a criança tem pouco tempo de vida. Vamos tirar essa criança lá. Graças a Deus, é uma das coisas mais abençoadas por Deus, fora da salvação, além da salvação, dessas coisas da igreja, é a ciência, irmãos. Que coisa maravilhosa! Como eu agradeço a Deus por ela, e que ela possa, é claro que muitas vezes é usada para o mal, mas, em geral, ela traz o bem para a gente. A ciência se multiplicando. Amém? Essa parte da ciência, pastor, eu sou míope e fumo de garrafa mesmo, não pego nem ônibus sem óculos, né? Aí a primeira vez que eu testei leite de voltar, eu saí igual uma dupla como nacional. Eu saí ali nas placas de Monicinho. Meu Deus, correndo tudo. Que coisa legal. O negócio da ciência, né? Um plástico bem miudinho, a gente coloca dentro do outro. E eu andava com fumo de garrafa, às vezes machucado de gosto, depois que eu logo machucado no nariz. Eu falei, como é que pode? Saía tudo, saía igual uma dupla mesmo. Isso é coisa boa da ciência, não é? Maravilha! A gente vê aí, descobriram que a cirurgia do Rafael abriu-se de novo, viu lá, o médico vai cortar 30 centímetros desse intestino dele. Chegou lá, olhou, falou, não, por isso dá para fazer, dá para a gente reconstruir esse intestino e não vai precisar cortar por enquanto.
maravilhoso? Você agradece a Deus pela ciência? Eu agradeço tanto, você muito obrigada por essa ciência maravilhosa. Eu sou uma médica, né? Ciência maravilhosa. Deus continue abençoando, levantando homens e mulheres, dando sabedoria a esse povo que fica no laboratório estudando esses vírus, esses germes, esses protozoários. Que Deus abençoe, dê capacidade ainda mais para eles, a descobrir remédios para as enfermidades. Né? A gente não pode esquecer disso. Amém? Então vamos lá. Ponto 4. As profecias que vão se cumprir. É o que está nos aguardando. Daniel 9:27, abra sua Bíblia. A 70ª semana de Daniel. Vem aí. A palavra do Senhor diz que são 70 semanas, falta uma para se cumprir. Nós estamos no período da graça. Então, acabou a 69ª e agora estamos aguardando a 70ª semana. E nesse período está a igreja do Senhor. Daniel 9:27. Ele de maior conceito conosco por uma semana. E na verdade da semana para a sessão da justiça e ao técnico de novidades. Sobre a graça das tribulações virá o assolador, e isso até a consolação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí ele diz que está determinada. Se diz está determinada. Ainda não se cumpriu. Vai se cumprir. Não é isso? Por que ela está para se cumprir? Porque para se cumprir, Israel tinha que estar onde? No seu estado. Senão não tinha como ela se cumprir. E Israel já está no seu estado, não é isso? Na sua nação, já tem a nação de Israel. Já preparada para se cumprir. Ok? Outro ponto, o arrebatamento da igreja ainda não se cumpriu. Vai se cumprir. Está assim por Deus determinar. 1 Tessalonicenses, abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios, vamos lá. Acharam aí 1 Tessalonicenses? Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande dano, ao olho batido, ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão comigo. Aí ele fala do quê? De um arrebatamento. A gente sabe que existem N correntes aí que negam arrebatamento nesse momento, que não haverá arrebatamento, e que outras que dizem que vai ficar. Cada um uma corrente. Nós cremos que a igreja do Senhor será arrebatada. Posso ler? Pode. Eu leio Apocalipse 3, 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Sim. Essa é a palavra da igreja. A igreja. O Senhor nos guardará. Guardará do quê? Daquilo que está determinado sobre a população. Quem vai acertar com Israel? É Jesus Cristo? Gente, é só a gente pensar. Olha, está faltando uma semana. E essa semana foi determinada por Deus. 69 já se cumpriram. Está faltando uma. Então, quem vai dar continuidade a essa avaliação para o cumprimento desta semana? É o próprio Senhor Deus. Por quê? Porque o Senhor estará com quem? Com a sua igreja. E o Espírito Santo foi sacado. Retirado. No sentido do quê? Porque ele leva a igreja para o Senhor. Então, tem gente que acredita que vamos passar pela grande tribulação. Tem gente que acredita que a igreja vai até a metade da tribulação. Tem outros que acreditam que a igreja vai passar por toda a tribulação. E o que sobrar dos salvos, assim, aí esses, não sei como é que vai ser. Porque aí Jesus está voltando com a igreja, como? Aí como é que fica, né? Aí se a gente for analisar, isso é um
momento, um abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso está muito claro na mente de Paulo. Ele não tinha dúvida a respeito do quê? Do arrebatamento da igreja. Vai acontecer desta forma. E ele repete, por quê? Porque o Espírito de Deus me instruiu desta forma. Ele diz que é assim. E vai acontecer. E eu estou dizendo para vocês que vai acontecer assim. O Senhor voltará ao alarido da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão o quê? Arrebatados. E a igreja subirá. Estará com o Senhor. Há de se cumprir, bodas do Cordeiro, há de se cumprir. Apocalipse 12, 12, porque Mateus 22, 14 é muito louco. Vamos ver? Passa. Todos ouvirão o som da trombeta ou não? Não, é porque aí é um mesclado da última trombeta, no sentido que quando a igreja voltará com Cristo para o governo. Está entendendo? Cristo voltará para a igreja. Aí sim ouvirá o alarido. Mas nós, a palavra do Senhor diz que tocará a trombeta, mas não diz que todos os que estão na terra ouvirão. Provavelmente os santos ouvirão. Os salvos. Ok? Para já ouvindo e sendo o quê? Arrebatado. Amém? Apocalipse 12, 12. Portanto, o céu e todos vocês que vivem nele alegrem-se, mas ainda a terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está muito curioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Por isso ela dos céus e vocês que neles habitam, vai da terra e do mar. Porque já a referência não é essa. Sinto muito. Estou lendo sobre o que a besta que subiu da terra, o dragão. Não, a boca do cordeiro. Acho que é capítulo 5. Então, ouviu toda a criatura nos céus e na terra, digno é o cordeiro. Irmãos, me perdi na referência bíblica. Apesar que essa referência ali, 12, 12, está falando sobre o que a igreja não estará aqui, né? Para que o Senhor trate, mas não é essa a referência que eu queria, ok? 19? Eu me perdi na referência bíblica. Não é essa que eu quero. Não é essa. Vamos lá, só Mateus 14 que vai falar sobre esse assunto, sobre o quê? A bodas do cordeiro estará com Cristo, reinarão com ele, preparando aí, né, com o Senhor. E a igreja do Senhor estará com ele na... Já sei. Isso mesmo. Vamos lá. Apocalipse 19. 7. Depois mude aí. Eu devia estar pensando aqui no nosso... Na missão do anticristo na terra, do falso profeta, que eu digo. Capítulo 12 de Apocalipse trata sobre esse assunto. Então vamos lá, leia aí para nós. Regozijemo-nos e alegremos-nos, e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Vendo? Aí diz no versículo 8, e a ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo é o quê? Justiça dos santos, são os atos justos dos santos. Olha só, alegra-se a bodas do Cordeiro. A palavra do Senhor, Apocalipse 19, versículo de número 7. Então, alterou, obrigado. Então, a boda do Cordeiro
o tribunal de Cristo, 1 Coríntios 1:8. Paulo fala sobre o quê? Sobre as obras. Não é isso que ele está falando aí? O qual também nos confirmará que assim, para serem irrepreensíveis no dia de nosso Deus Jesus Cristo. Isso mesmo, 1:8. Ele também nos confirmará até o fim, para que sejamos o quê? Irrepreensíveis no dia do Senhor. O dia de quê? Do tribunal de Cristo. Esse tribunal de Cristo para apresentarmos justo diante dele. 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio. Isso aí. Então está falando aí do tribunal de Cristo. Ainda não se cumpriu, vai se cumprir. A besta que emergir do mar. O mar representa as nações da terra. E chama esse personagem de besta, um animal terrível. Apocalipse 13:1, pode ler. Então me instituiu uma cabeça que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um diadema. Então ele diz que emergir do mar uma besta. Então esse animal aí vai surgir, não como um animal, viu, irmão? Apesar de ser um animal dentro de um ser, é uma pessoa, vai surgir aí de onde? Das nações. Uma questão que política, econômica, vai surgir quem? A besta. A besta que é o governante de toda a nação, de todo o mundo, um único governo. Segundo, a besta que surge de onde? Da terra. A terra está relacionada à questão do plano religioso do ser. O ser humano é um ser religioso. Então vai surgir quem? Um falso profeta. E ambos vão trabalhar juntos. A igreja do Senhor com certeza não estará mais aqui. Então vai se cumprir. Não se cumpriu ainda. Isso é predito. Ok? A abertura dos selos, as trombetas, o novo céu e a nova terra, o milênio de Cristo, a nova Jerusalém. Tudo isso é profecias que hão de se cumprir. Estão aí as referências bíblicas. Nós temos aí as aberturas do selo. Nós vemos lá no capítulo 5 de Apocalipse, né? Quando ele começa dizendo o quê? O livro e o cordeiro, começa toda uma história sendo o quê? Aberta, uma história que é futura, algo que vem para nós, que ainda vai acontecer. Olha só, e ele diz, olhei, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre as nações em pé o cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Olha só, né? Alguém chorava muito, porque João chorava muito para quê? Porque ninguém podia abrir esse selo, esse livro. E quem abriu? O cordeiro. Somente ele é digno de abrir o livro. Diz a palavra do Senhor. Esse cordeiro aqui é Jesus. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Né? Ele é o cordeiro do Senhor que foi morto e hoje está vivo. Então, aí o cordeiro vai abrir a abertura dos selos, os selos serão abertos. Vi quando o cordeiro quebrou o primeiro dos 7 selos e ouviu um dos 4 seres viventes dizendo como se fosse som de trovão, capítulo 6. Aí ele vai dizendo o selo sendo aberto. Né? O primeiro selo aqui é o anticristo. Olha só, vi? Então, eis um cavalo branco, obrigado, e o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa. Ele saiu vencendo e para vencer. Acreditando nele que aí foi vencedor temporariamente.
temporariamente, né? Você não pode negar, ele venceu temporariamente. Cristo é vencedor eternamente. O nosso adversário, ele vence, mas temporariamente. Temporariamente. Okay? Novo céu e nova terra. Coisa maravilhosa. Apocalipse 21, leia em casa. Fala do novo céu e da nova terra. Há um começar. Porque tudo começar, mas que então que seja novo, né? Tudo começar. Vocês sabem que o céu, e ele não está falando só desse céu. Esse céu que nós vemos, o nosso céu atmosférico, não é só ele. Todo o universo vai passar por uma mudança, porque está tudo em desequilíbrio, em desarmonia. A palavra do Senhor diz que nosso adversário fica aí rodando, andando. Porque tem gente que acredita que é só a Terra que vai passar por essa mudança. É só o planeta Terra. E as demais coisas já vão continuar do mesmo jeito. Eu não sei como é que fazem os asteroides quando caem, será para eles caírem do limite, para estourar, se as estrelas vão passar por nova, se elas vão envelhecer, não sei se é o resultado da transgressão do homem que atingiu tudo ali. Não sabemos. Isso é apenas uma colocação. O milênio de Cristo, Jesus, segundo a Bíblia, vai reinar por 1000 anos. Muitas pessoas não acreditam, dizem que esse milênio ele é uma força de expressão. Né? PMs, aí, corrente, a gente vai entrar no mérito disso, mas a palavra do Senhor diz que há um momento, o qual ele chama de milênio, e esse período do milênio é um período de reino, onde ele vai governar, a palavra do Senhor diz. E por último, aí, a Nova Jerusalém. Há uma promessa, João viu. O cetro de ferro. O milênio é o cetro de ferro. Vai governar. Ele vai ser rei. Né? Vai se impor. E mesmo assim, trazendo paz, tranquilidade, harmonia, justiça. O problema dos governantes é a questão da justiça. Porque o homem, por natureza, é injusto, então ele vai agir com justiça. Somente Deus que age com justiça. Para dar com justiça, precisa estar perto dele. Então o Senhor vai reinar com quê? Com justiça. Ele vai fazer justiça, vai mostrar justiça e o homem vai entender o que é viver em justiça. Ok? Mesmo assim, nós vamos se rebelar contra o Senhor, segundo a palavra. Satanás não vai encontrar lugar, espaço nas pessoas num governo bom, harmonioso, tranquilo, cheio de prosperidade, cheio de bênção, as famílias cheias de saúde. Pensa, irmãos. Não tem gente que vai se rebelar contra o Senhor para ver a nossa natureza. Por isso que tem que nascer de novo, não adianta. Então, vem aí também a Nova Jerusalém. Ela vem da parte do Senhor. Por que é da parte do Senhor? Porque ela foi feita, construída, pelo Senhor, como presente de moradia para os salvos. É a Nova Jerusalém. Tem gente que diz que é um país, é uma nação. Mas há uma cidade que a Bíblia fala que chama-se Nova Jerusalém. Ok? Jesus Cristo é o rei de Salém. Certo? Primeiro, o nome de Jerusalém era Salém. E Jesus é o rei de Salém. Ok? Amém? Alguma pergunta? Pastor, a gente lembra, essa Nova Jerusalém, ela não vai descer, não vai tocar a terra, é isso? Não. Ela vai ficar, ou seja, vai ter gente aqui na terra, vai ter gente nessa Nova Jerusalém. Como é que vai ser o transporte? Será que vai ser? Tenho tanta vontade de saber. Eu também tenho. Como é que vai ser? Como é que vai se chegar lá, né? Como é que nós vamos estar na Nova Jerusalém, se Deus quiser. Não vai no Senhor. Nós estaremos na Nova Jerusalém. Como de lá? Vamos supor que nós tenhamos missões
responsabilidades no reino, de que a gente descer, como é que a gente vai vir no céu? Lembrando que o corpo é outro corpo. Porque carne e sangue não pode entrar no reino dos céus. Dá um bom café para você. É o corpo de Cristo. Igual o corpo do Senhor. Vários cafés. Ah? Vários cafés. Haja café. Haja café. Mas é Pra bom, poder- né, a gente pensar nessas coisas. Como é que vai ser o transporte? Como é que... A energia a gente sabe que é de Deus. É. A luz vai ser Deus. Ele que vai iluminar a cidade nunca vai ter escuridão. Nós vamos ter vestes, as nossas vestes não vão se consumir. A palavra do Senhor diz que é limpo, que é o representante do quê? Da pureza, da justiça. Nós vamos ter, está vendo como nós vamos ter vestes? Nós não vamos ser assim ventinho apenas. Nós vamos ser. Não tem um corpo. A palavra do Senhor fala sobre isso. É só a gente olhar para Jesus e ter noção. Pastor, como é que vai ser na terra governar? Nós temos noção quando nós olhamos para o Antigo Testamento os anjos na terra, quando viviam na terra, né? Parece coisa absurda, não é isso? Mas eles tinham contato com a terra. Como não se contaminava, a palavra do Senhor não abre isso para nós. Jesus Cristo ressurgiu, esteve com os seus discípulos e ele fez algo. Ele disse o que para Tomé? Tomé, olha para mim de longe e fica só me vendo. Porque ele disse o quê? Toca. Se toca, tem algo para ser palpável, né? Algo palpável. Toca aqui, ó. Ele preparou o peixe para fazer. Sim. Como é que ia preparar o peixe para preparar o peixe? Irmãos, esses são um dos mistérios mais lindos que nós vamos descobrir. Tudo dia eu vou te levar lá. Já pensou? Na Nova Jerusalém, a gente lá tentando conversar. Você lembra, irmão Marcial? A gente lá naquela igrejinha, lá na terra, quando a gente era da terra, a gente ia conversar sobre isso. Vai lembrar de coisa da terra? Agora, às vezes, é todo dia a gente lembra dessas coisas. Irmão, será que lembra? A gente não vai lembrar a questão do pecado, essas coisas que o Senhor perdoou, mas, irmãos, senão a gente vai o quê? Perder a noção de gratidão. O Senhor nos resgatou. A gente vai lembrar de marido e filho? Não, a gente não vai ter sentimento. Mas eu vou lembrar, eu vou saber. Não vamos ter sentimento, vamos ser uma grande família, né? Não aquela família, mas ser uma grande família. Pois nós não vamos ter esse sentimento, viver cada um na sua família, mas nós vamos sempre reconhecer, né? Lá está o irmão Marcial, lá está o irmão João, o irmão Marcos Teodoro, está ali a irmã Cristina, bênção. Vamos rever quem? Os que passaram primeiro, nós vamos olhar e vamos ver, lá está a minha avó, aí lá está a irmã Alice, lá está o pastor fulano de tal, lá está o... Mas vamos reconhecer. Senão não havia razão de... Que bênção é essa, irmão? Você apaga tudo e fica tudo lá. Porque se a gente pensar nas coisas ruins, a gente não vai sofrer. O que ficou para trás? Não, mas aí a glória da presença faz com que a gente esqueça as coisas. As coisas que ficou para trás. Até porque as pessoas que foram condenadas têm que entender por que elas foram Porque elas condenadas. estão lá. Elas têm que ter consciência. Você vai já ver aquele filme? Eu li o livro e já vi o filme. 90 Minutos do Céu. É um pastor que é declarado ontem, só que um acidente de carro, vindo de uma palestra que ele foi dada na cidade. Correu antes de uma ponte gigante, você é fora do Brasil, isso é real. E aí ele morre com 90 minutos, ele foi para o céu, onde ele não queria sair. Aí os bombeiros vieram, resgataram ele e salvaram ele, né? E ele ficou relatado muito tempo. E em um desses relatos, ele fala que via o tema no céu das plantas, o tipo, a vizinha em si dos nomes. É por isso que eu estou perguntando, a gente vai lembrar. Nesse filme, ele relata. E eu fiquei com aquilo, porque eu vi no estudo, a pessoa dizia que a gente devia lembrar. Não lembra? Aí eu falei, Senão vai dar apagão. aí eu falei, isso é um baratinho, isso não pode saber não. Como é que vai saber? Qual é a comparação? Presta atenção, quando o Senhor está lá na beira da montanha, ele desce lá para a oração, aí aparece dois ao lado dele.
Como é que eles reconheceram? Como é que eles sabiam? Era Moisés e Abraão. Pois é, como é que eles sabiam? Eram pessoas, eles sabiam que eram pessoas, eles sabiam que não eram anjos. Então, há um mistério que ainda não foi tão revelado para nós, porque nós não entendemos, nós não conseguimos conceber, irmãos. Outra coisa, pastor, a palavra de Lázaro e o rico e Lázaro como na parábola cita o nome de Lázaro, alguns acreditam que não é uma parábola, mas que é uma verdade. Uma realidade. E lá tinha essa noção exata de quem era Lázaro e tinha rico. E o rico se lembrava que tinha os irmãos lá embaixo. Porque a história relata a situação, as condições do rico. Se fosse a condição de Lázaro, ia dizer o quê? No seio de Abraão. Que lugar gostoso, maravilhoso está na tua presença. Oh, meu irmão, fulano, Beltrano, vocês estão entendendo? Não tem como, irmão, vai pagar. E o apóstolo Paulo, pastor, quando ele diz que a revelação de Pedro, coisas inefáveis, coisas que o homem não é digno de ouvir falar. Nós não temos uma estrutura para suportar esse conhecimento. Quando ele fala que foi elevado desse céu e ouviu coisas, né? Então, quer dizer, nós não temos estrutura. Até foi dado aí a na carne de Paulo disso, porque não tinha. Nós não temos mesmo, irmãos. Quando a gente começa a ler Apocalipse, começa a ler a cidade, e começa a relatar, começa a dizer, descrever